Olá, minha irmã e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 5 de junho de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos a solenidade da Santíssima Trindade. Terminado o tempo pascal, nós voltamos agora para o chamado tempo comum. E esse primeiro domingo do retorno do tempo comum, ele é chamado Domingo da Santíssima Trindade. Durante esse período, nós vamos fazer uma proposta um pouco diferente, meditar a partir de certas imagens, ilustrações. E vamos meditar então hoje sobre o ícone de um pintor russo chamado Andrei Rublev, o ícone da Trindade. E a partir da meditação, tirar para nós algumas lições sobre esse mistério tão grande da nossa fé. Bora refletir. Eu vou dividir aqui a minha reflexão em 3 momentos. No primeiro momento, eu queria explicar a minha proposta de meditação para as próximas semanas. Nós vamos praticamente passar um mês e meio, refletindo sobre uma certa perspectiva da nossa fé. No segundo momento, eu gostaria de explicar, meditar a Trindade a partir do ícone de Rublev. E num terceiro momento, tirar algumas consequências práticas para a nossa experiência de fé. Muito bem, qual é a minha proposta? Eu gostaria de, durante esse mês e meio, fazer com vocês aqui um caminho que eu vou chamar de Dicionário Ilustrado da Fé. Qual é a razão de ser de um dicionário? É explicar uma certa palavra, um verbete, uma ideia. Com isso, minha ideia é que a gente vá construindo aos poucos uma espécie de vocabulário da nossa fé. E gostaria de ilustrar cada vocábulo, cada termo, com uma imagem, uma música, uma escultura, uma cena, qualquer coisa que nos ajude a dar um pouco mais de plasticidade, de colorido, de sensibilidade para aquilo que a gente vai meditando. Por isso, esse ciclo de reflexões vai se chamar Dicionário Ilustrado da Fé. E nós vamos começar então por esse verbete tão complexo, que é o verbete Trindade. Vamos então para o segundo ponto aqui da minha meditação, a Trindade de Rublev. No Oriente, diferente de nós aqui no Ocidente, é mais comum vermos nas igrejas não esculturas, imagens plásticas de santos, de Jesus, como por exemplo o crucificado ou Nossa Senhora. Na verdade, o que nós vemos são pinturas. No Ocidente, a pintura geralmente tem um caráter mais decorativo. Por exemplo, quando você entra numa determinada igreja, uma igreja mais antiga, sobretudo, e você vê diversos detalhes de cores, de arabescos, de rodapés, e isso tudo está em função de criar uma atmosfera favorável à oração, mas nem sempre aqueles símbolos e detalhes pintados nas paredes significam um ato de culto. Geralmente o nosso culto, a nossa prece, devoção, estão voltados mais para o altar e tudo aquilo que compõe o altar, inclusive as imagens, Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, Nossa Senhora, os santos e assim vai. Então, no Ocidente, pintura costuma ser decorativa, mas no Oriente a pintura tem uma função cultica, devocional. Reza-se diante de quadros. E os quadros, na tradição oriental, sobretudo a tradição ortodoxa, são chamados de ícones. A palavra ícone pode ser traduzida mais literalmente como imagem. A palavra eikon em grego significa isso, imagem. E naquela imagem nós temos uma espécie de reflexo da glória de Deus, de manifestação do sagrado. E diferente de nós que dizemos que nós vemos um quadro, os orientais dizem que eles leem um quadro. Um quadro, um ícone, não é para ser visto, mas para ser lido. Cada detalhe é como se fosse
a construção de um texto, em que cada detalhe é uma frase, uma afirmação, uma interrogação. O ícone de Rublev trata-se de uma pintura feita no século XV por um russo chamado Andrei Rublev, e a ideia dele foi retratar o mistério da Santíssima Trindade. Mas já que a Trindade é inacessível visualmente, e o máximo que a gente pode ver da Trindade é através do rosto de Jesus, que manifesta o mistério escondido de Deus, então ele usa de outros recursos e cenas bíblicas e detalhes para falar daquilo que é difícil de falar. Por isso ele se tornou tão famoso, por retratar de um modo tão didático, por assim dizer, um mistério tão profundo da nossa fé. O quadro é mais ou menos o seguinte. 3 anjos estão sentados ao redor de uma mesa. Cada um desses anjos traz um tipo de vestimenta ou uma cor de roupa. Atrás de cada um desses anjos existem outros símbolos que precisam ser relacionados a eles. Por que a Trindade é representada por 3 anjos? Primeiramente, porque Abraão recebeu a visita de 3 anjos. E esses 3 anjos foram lidos pela tradição cristã como a visita da Santíssima Trindade a Abraão. Então, já que não sabemos bem como é Deus, podemos dizer que nos anjos, manifestações de Deus, que já tem uma certa iconografia própria, aquela coisa das asas, da auréola. Então, fica mais fácil de imaginar a Trindade ao modo de um anjo. Também é importante notar que os anjos de Rublev têm a mesma feição, a mesma face, o mesmo rosto. São como trigêmeos. O que isso indica? Indica que a Trindade mantém uma profunda identidade, uma identidade de natureza. Cada um dos 3, Pai, Filho e Espírito Santo, são um só Deus. E geralmente as feições dizem respeito às feições de Jesus. Então Jesus é uma espécie de máscara central, a partir da qual se constrói os outros rostos. O rosto do Pai é possível de se ver no rosto do Filho. E o Espírito Santo é visualizado também através do semblante de Jesus. Jesus é o rosto da Trindade. Por isso, os 3 anjos de Rublev têm as mesmas feições, os mesmos traços. O que os diferencia é a posição na mesa, as cores das roupas e os objetos ou símbolos que estão atrás deles. Mais à esquerda está um anjo com uma veste com uma cor meio de pérola, um pouco transparente, porque inclusive ele veste azul de baixo, e é possível notar que esse azul se reflete um pouco por essa veste de cima, esse manto que é meio transparentezinho, pérola. Quem é esse? Esse é Deus Pai. A ideia da cor é manifestar um pouco a invisibilidade de Deus. É uma cor difícil de se perceber, é uma cor de se entrever. Comparando com os outros 2 anjos, esse primeiro aqui fica até bastante destoante, porque os outros 2 têm cores bem marcantes. Então, o anjo da esquerda é Deus Pai, na sua invisibilidade. O anjo do centro é Jesus, e ele traz as cores que representam a divindade e a humanidade, que são o vermelho e o azul. O azul, ele representa a divindade de Deus, e o vermelho representa a humanidade de Deus. E são cores bem marcadas, a do anjo central, porque Jesus é aquele que está mais acessível a nós. E à direita, nós temos o Espírito Santo vestido com a cor verde. E aqui uma das interpretações que se faz é que o verde é o sinal da vida. Como no salmo que nós cantamos em Pentecostes, envia teu Espírito, Senhor, e renovas a face da terra.
existe vida, tudo verdeja quando o Espírito Santo sopra. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Atrás deles tem os objetos. Atrás do Pai, ou símbolos, né? Atrás do Pai nós temos uma espécie de casa, de morada, de habitação, que representa aquela passagem: na casa de meu Pai há muitas moradas. O Pai é aquele que nos prepara um lugar para estar junto com Ele, para que a gente possa habitar na sua presença. Fomos criados para viver com Deus e em Deus. É o desejo de Deus em relação a nós, que nós convivamos com Ele, que nós sejamos seus filhos muito amados, que nós sejamos seus templos vivos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Atrás do anjo do centro, nós temos uma árvore. E essa árvore representa a árvore da vida. Assim como Adão, o primeiro homem, perdeu a graça de Deus por comer da árvore do bem e do mal, Jesus, o segundo Adão, o segundo homem, o novo homem renovado em Deus, nos salva pela árvore da vida. Que árvore é esta? A cruz. Então, o símbolo lá do fundo nos lembra os frutos que nos são dados de salvação, de graça, de vida eterna, por conta do Calvário, do madeiro em que Jesus entregou o seu corpo, a sua vida, em obediência ao Pai e por amor a toda a humanidade. E atrás do anjo da direita, o Espírito Santo, está uma rocha. E geralmente se interpreta essa imagem como aquela cena em que Moisés bate com o cajado na rocha e dela sai água para que o povo beba no meio do deserto. O povo sedento possa se saciar. Porque o Espírito Santo é aquele que tira vida mesmo dos lugares mais inusitados, como por exemplo de uma pedra. Ele é capaz de tirar água de pedra. E para encerrar aqui essa explanação, se nós observarmos bem, existe, de quem olha de frente o quadro, uma espécie de espaço em que caberia mais uma pessoa. Quem é essa pessoa que precisa sentar-se à mesa e é convidada a sentar-se à mesa? Somos nós. Existe um quarto lugar, um quadrilátero da mesa, em que nós somos chamados a compor com a Santíssima Trindade, a sentar-se com ela lá. E é esse o meu terceiro ponto de reflexão. Celebrar a Trindade é celebrar o nosso Deus, que faz para nós muitas moradas, que nos dá vida nova pela árvore da cruz e que tira experiências profundas mesmo da secura do nosso coração e do nosso cotidiano. Esse Deus quer que nós convivamos com Ele, que sentemos à mesa com Ele. Para quê? Para sermos um com Ele. Porque na medida em que a gente vai convivendo com Deus, a gente vai se tornando parecido com Ele. Assim como amigos ficam parecidos quando convivem, assim como os filhos vão se tornando muito semelhantes a seus pais, e até casais vão adquirindo manias e jeitos um do outro, assim também quem convive com Deus, quem está à mesa com Ele, vai se tornando parecido com Ele. Misericordioso como Pai, cheio de ardor pelo mundo, para que o mundo tenha vida, como Jesus, e capaz de extrair vida mesmo da morte, como o Espírito Santo. Sentar-se à mesa da Trindade é o convite que nós recebemos do ícone de Rublev. Quem é a Trindade? A Trindade é o nosso Deus. Deus da vida, Deus das moradas, Deus que faz renascer tudo mesmo quando há morte. Somos chamados a habitar com Ele. E você? Já está sentado à mesa de Deus? Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor a vocês que nós procurássemos
nos tornar mais amigos das pessoas trinitárias. Algumas pessoas às vezes perguntam, Padre, quando eu rezo eu devo falar com Deus Pai, com Deus Filho ou com Deus Espírito Santo? Ora, depende, você pode falar para os três, você pode falar com um deles, depende muito do momento que você está vivendo, da prece que você quer fazer. Por exemplo, se você precisa experimentar mais o amor de Deus, o colo de Deus, talvez seja interessante rezar ao Pai. Se você precisa de perseverança no meio das dificuldades, quem sabe rezar ao Filho Jesus, que viveu uma vida como a nossa e sabe da nossa luta e sente a nossa luta. E se você está precisando de vitalidade, de uma renovação interior da mente, do coração, quem sabe pedir o Espírito Santo que faz novas todas as coisas. Mas é importante passar pelos três, é importante falar com os três, porque cada um dos três vai exercendo um tipo de influência sobre nós. Deus é um só, mas cada um de nós precisa descobrir o que pode aprender, receber e crescer com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Então, meu convite para você é o seguinte: primeiro pense, quando você reza, geralmente você já reza para uma das pessoas da Trindade ou você reza no geral? Não é que está errado, é importante só você identificar. Se você costuma rezar em geral, eu convido a você que procure rezar, pelo menos essa semana, um pouco mais específico. Escolha as pessoas da Trindade e vá conversando com elas, individualmente. Agora, se você já tem o costume de rezar ou mais para o Pai, ou mais para o Filho, ou mais para o Espírito, eu te provoco a tentar rezar para outra pessoa da Trindade. Se você já fala muito com o Pai, comece a falar mais com Jesus. Se você já tem uma relação muito forte com o Espírito Santo, por que não falar mais com o Pai? E assim vai. O importante é crescer no relacionamento com os três. Uma boa semana para você e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!